destaque no Panorama CBN. Depois da alta do petróleo, países europeus e Japão concordam em ajudar Estados Unidos no Estreito de Hormuz. Gilmar Mendes homenageia Alexandre de Moraes e derruba quebra de sigilo de fundo que comprou o resort da família Toffoli. Consultoria ligada ao Banco Master contratou o escritório do filho do ministro Nunes Marques. Flávio Dino manda presidente da CPI do INSS explicar emendas para a Igreja da Lagoinha do ex-pastor Fabiano Zettel. Lula anuncia Dario Durigan como novo ministro da Fazenda. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Nesses tempos de crise no STF, ministros do Supremo homenagearam Alexandre de Moraes por seus 9 anos na corte. Gilmar Mendes foi o mais enfático, elogiou o inquérito das fake news como corajoso e irretocável e disse que o Brasil tem uma dívida com Moraes. E ele até se emocionou. Seu espírito público e sua fortaleza moral, provadas nas circunstâncias mais adversas que um magistrado pode enfrentar, permitiram-lhe manter o curso em águas tempestuosas, de modo a não deixar nossa nau à deriva. Vossa Excelência evitou que caíssemos em um abismo autoritário, onde provavelmente ainda estaríamos vivendo tempos sombrios. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Bom, Gilmar Mendes está se referindo aí ao inquérito que acabou condenando autoridades, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe. E o presidente Edson Fachin, Flávio Dino e também o procurador-geral da República, Paulo Gonet, homenagearam também o ministro, que se vê enredado agora na trama do Banco Master. Moraes agradeceu e brincou que os 9 anos de tribunal às vezes parecem 90 e indicou que o Supremo nunca faltou à sociedade. E ontem eu te contei que a CPI do crime organizado deu um drible na decisão do ministro Gilmar Mendes de quebrar o sigilo da Maridit, que é a empresa da família do ministro Dias Toffoli. Eles fizeram isso quebrando o sigilo do fundo Arling, que comprou cotas do Resort Taiaiá da empresa do ministro. Pois nessa quinta, o ministro Gilmar Mendes falou: comigo não, violão, e anulou mais essa quebra de sigilo. O fundo Arling é ligado à gestora Reag, que é investigada no caso do Banco Master. Aí na decisão, Gilmar Mendes argumentou que a quebra de sigilo é uma medida excepcional e não pode ser aprovada em bloco ou de forma simbólica, como aconteceu nesse caso. O ministro defendeu que cada pedido precisa de uma análise individualizada e fundamentada. E ele citou um entendimento recente do ministro Flávio Dino, que suspendeu quebras de sigilo na CPI do INSS pelo mesmo motivo, e afirmou que os senadores sabiam do risco de anulação. E aí a reação no Congresso foi imediata. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, do MDB, disse que o ministro Gilmar Mendes está criando um muro de proteção para o colega Dias Toffoli. Numa rede social, ele escreveu que alguns ministros articulam para garantir a impunidade de poderosos e que, para contemplar seus interesses, não tem nenhum constrangimento em rasgar a Constituição. Alessandro Vieira diz que vai recorrer da decisão. E por falar em CPI do INSS, a comissão aprovou o convite para ouvir o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o antecessor dele, Roberto Campos Neto. Como se trata de um convite, não de uma convocação, eles têm a liberdade de decidir se comparecem ou não. A comissão também deu sinal verde para o compartilhamento de dados da CPI do crime organizado sobre o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, maior doador individual das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022, que está preso por suspeita de atuar como operador financeiro do esquema de fraudes do Banco Master. Fabiano Zettel era pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, que, por sinal, fechou as portas nessa semana. E nessa quinta, o ministro Flávio Dino, do Supremo, deu um prazo de 5 dias úteis para que o senador Carlos Viana, do Podemos, e o Senado expliquem repasses de emendas parlamentares de R$ 3.600.000 para a Fundação Oasis, que vem a ser o braço social da Igreja Lagoinha. O caso chegou ao STF depois de uma representação dos deputados federais Pastor Henrique Vieira, do PSOL, e Rogério Correia, do PT,
Eles questionam a transparência e a finalidade desse dinheiro. Os deputados sustentam que os repasses de Carlos Viana para a fundação violam as regras de rastreabilidade do Supremo. Entre 2019 e 2025, os valores foram divididos em 3 frentes: R$1,5 milhão para a Prefeitura de Belo Horizonte, com destino carimbado para essa fundação, e outros 2 repasses que somam mais de R$2 milhões para a unidade da Oasis em Capim Branco, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na petição que foi enviada ao Supremo, os parlamentares dizem que o senador usa as emendas para manter um vínculo político e financeiro com entidades investigadas e não para atender ao interesse público. O senador Carlos Viana, que é presidente da CPI do INSS, tratou a decisão como retaliação. Tentam desqualificar os investigadores, eu vejo dessa forma. Vou responder, mas espero que seja uma provocação constitucional, republicana, porque se não for, está muito claro que é uma retaliação às minhas falas e mostra claramente de que o Congresso Nacional está sendo, nesse ponto, desrespeitado. Tem mais. Relatórios do COAF apontam movimentações financeiras atípicas envolvendo o Banco Master, a empresa JBS e o escritório de advocacia de Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro Cássio Nunes Marques, também do Supremo. Essa informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Banco Master e a JBS repassaram R$18 milhões à empresa Consult, uma consultoria. O valor chamou a atenção porque a Consult tinha declarado faturamento de apenas R$25 mil. Desse montante, a consultoria transferiu R$281 mil para Kevin Marques, filho do ministro, que tem 25 anos de idade e só 1 ano de experiência. A defesa dele diz que os pagamentos são lícitos e referentes a serviços jurídicos na área tributária. A JBS e a Consult também declararam que a relação é estritamente profissional. Já o ministro Nunes Marques, por meio de uma nota do STF, negou proximidade com Daniel Vorcaro, do Banco Master, ainda que mensagens tenham sido encontradas no celular de Daniel Vorcaro. Detalhe é que o Banco Master tentou recentemente levar as investigações para o gabinete de Nunes Marques no Supremo, mas quem acabou sorteado foi o Dias Toffoli. Vamos mudar de assunto, porque o negócio está pegando fogo no Oriente Médio e de forma literal. Teve uma mudança de rota na guerra nesse 20º dia de bombardeios e mortes. Países europeus e o Japão mudaram de ideia e sinalizaram que estão prontos para colaborar com a segurança no Estreito de Hormuz. Teve um comunicado conjunto dos governos do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão, dizendo que vão somar esforços para garantir a passagem segura de navios pelo canal. O grupo também prometeu medidas para estabilizar o mercado de energia, que está sofrendo com a alta no preço do petróleo, depois de ataques do Irã a infraestruturas no Golfo Pérsico. No início da semana, esses mesmos países tinham rejeitado o pedido do presidente Trump para o envio de navios militares à região. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, chegou a classificar os europeus como ingratos. Agora, apesar dessa mudança de postura, o comunicado não detalha de que forma essa ajuda vai ser feita no Estreito. Isso aconteceu no dia seguinte do ataque de Israel ao campo de Pors, que é o maior campo de produção de gás do mundo, no sul do Irã, como eu te contei ontem no Panorama. Isso fez os preços do petróleo e do gás dispararem. Segundo a agência Reuters, o ataque foi coordenado com os Estados Unidos, apesar de Trump ter negado. Na Casa Branca, o presidente afirmou que depois disso conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que os campos de energia do Irã não sejam alvo de bombardeios israelenses. Mais tarde, Netanyahu confirmou o pedido e disse que Israel agiu sozinho. E ele também negou que tenha enganado os Estados Unidos e arrastado Washington para essa guerra. O presidente Trump também disse que no momento não pretende enviar soldados americanos para o combate direto em solo e afirmou que o governo vai pedir uma verba extra de 200 bilhões de dólares, mais de R$1 trilhão ao Congresso, para seguir com a guerra. Trump deu essas declarações durante um encontro com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Trump chamou Takaichi de uma grande mulher e a primeira-ministra respondeu dizendo acreditar que só Trump pode alcançar a paz no mundo. E teve uma saia justa quando uma repórter japonesa perguntou por que Trump não avisou seus aliados sobre os planos para a guerra no Irã.
E Trump respondeu: não queríamos dar muitos sinais. Por que vocês não nos avisaram sobre Pearl Harbor? Aí a primeira-ministra arregalou os olhos, apertou os lábios, que o ataque a Pearl Harbor foi um ataque surpresa do Japão contra a base naval do Havaí durante a Segunda Guerra, quando os países estavam de lados opostos. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. E depois do ataque ao campo de Pors, a Guarda Revolucionária do Irã declarou que a guerra entrou em uma nova fase e anunciou a intensificação dos ataques a instalações de energia ligadas aos Estados Unidos nos países vizinhos. O Catar informou que um míssil do Irã causou danos numa cidade onde fica o principal polo de processamento de gás natural liquefeito da Qatar Energy. O primeiro-ministro do Catar disse que o ataque tem repercussões significativas para o fornecimento global de energia e que ações como essa não trazem benefício direto a nenhum país. O preço do gás na Europa chegou a subir mais de 30%. A Arábia Saudita disse que interceptou um ataque a uma instalação de gás também no leste do país. E houve ataques ainda em Israel, Emirados Árabes e Kuwait. Numa reunião em Riad, na Arábia Saudita, nessa quinta, chanceleres de 12 países árabes e islâmicos condenaram os ataques do Irã contra alvos nesses territórios. Os ministros pediram a interrupção imediata da ofensiva e que o Irã interrompa também o financiamento de milícias em países árabes. A Guarda Revolucionária do Irã também disse que atacou um caça F-35 dos Estados Unidos que precisou fazer um pouso de emergência numa base americana na região. Israel também acusa o Irã de ter disparado um foguete que acabou matando pelo menos 3 mulheres em um salão de cabeleireiro na Cisjordânia. São as primeiras mortes no território desde o começo dessa guerra. Guerra que também coloca em risco profissionais de imprensa que atuam na região. No sul do Líbano, o jornalista britânico Steve Sweeney, da TV estatal russa RT, escapou por pouco de um míssil durante uma transmissão ao vivo. O projétil caiu a poucos metros da equipe. Further rocket attacks were reported against Nahariya and Por incrível que pareça, a emissora afirmou que o jornalista e o cinegrafista Ali Rida tiveram só ferimentos leves e passam bem. O cinegrafista acusou Israel de disparar deliberadamente contra os jornalistas que usavam coletes de identificação. O governo israelense, que afirma mirar alvos do grupo terrorista Hezbollah no Líbano, não comentou o episódio até o momento em que eu gravo o podcast. Segundo o governo do Líbano, 962 pessoas já morreram no país desde o início dos bombardeios. Falando então do impacto na economia, na quinta o petróleo do tipo Brent chegou a bater os $119, sendo que antes da guerra o valor oscilava entre $60 e $70. No momento em que eu gravo o podcast, o barril é negociado a $107. O impacto é grande também nos postos de combustíveis. Em uma semana, o preço médio do litro do diesel subiu mais de 11%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, passando de 6,08 para 6,80. O governo federal cortou PIS e COFINS do diesel, como eu já te contei aqui no Panorama, e o presidente Lula voltou a pedir que governadores cortem o ICMS da importação do diesel. Vamos ver se eles vão fazer, porque nós temos que fazer o sacrifício para tentar evitar que essa guerra do Irã chegue ao prato do feijão com arroz do povo brasileiro, chega ao café da manhã, chega a merenda das nossas crianças. Como eu te contei ontem também, a proposta do governo Lula é pagar metade dos custos com a isenção do ICMS. E os estados pagariam outra metade, totalizando 3 bilhões de reais. Nessa quinta, o governo Lula publicou uma medida provisória que endurece as regras para o cumprimento do frete mínimo aos caminhoneiros. O texto prevê punições mais duras para as empresas, como multa de 10 milhões de reais e até proibição temporária de operar no setor. Lula também criticou o corte de 0,25 ponto percentual da taxa Selic, anunciado no dia anterior pelo Banco Central. O presidente disse que está triste, porque esperava um corte maior, de meio ponto. E nessa ocasião, Lula ainda aproveitou para confirmar o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan, como novo ministro no lugar de Fernando Haddad, que deve se candidatar ao governo de São Paulo.
Durigan foi um dos personagens decisivos para a aprovação da histórica reforma tributária. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,35% aos 180.270 pontos. O dólar comercial caiu 0,58%, cotado a R$ 5,21. O euro vale R$ 6,04, com alta de 0,43%. Fala de eleição, que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, vai trocar de partido. E não é qualquer partido. O senador selou o acordo para se filiar ao PL, de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro. Ele deve se candidatar ao governo do Paraná. O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência. O meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país. Bom, isso mostra que o mundo não dá voltas, né? Capota. Em 2020, Moro pediu demissão do Ministério da Justiça, acusando o então presidente Jair Bolsonaro de interferir na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele chegou a dizer que não cabe ao ministro obstruir investigações, ainda que envolvam supostos crimes dos filhos do presidente. Era uma referência ao caso das rachadinhas, que envolvia justamente Flávio Bolsonaro, que agora é seu amigo. Com a chegada de Moro, o PL rompe oficialmente com o atual governador Ratinho Júnior do PSD, que deve se candidatar à presidência. E o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Antônio Carlos Ferreira, rejeitou um pedido do PL para investigar o presidente Lula por causa da homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói no Carnaval. O partido acusava o governo de usar dinheiro público e a máquina administrativa no desfile para promoção eleitoral. O ministro, ao negar a produção antecipada de provas, afirmou que os dados solicitados são públicos. Essa decisão não analisou se houve ou não irregularidade no evento. E a Anvisa suspendeu a venda e o uso de 3 lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, de 800 gramas. A medida foi tomada depois da fabricante, a Danone, identificar a presença da toxina cereulida, que pode causar vômitos e mal-estar em bebês. Os lotes afetados foram fabricados em março e abril de 2025. Em nota, a empresa afirmou que o recolhimento é preventivo. A orientação para pais e cuidadores é interromper o uso imediatamente e conferir a numeração da embalagem. Os lotes afetados estão disponíveis no site da Anvisa. E o ator Juca de Oliveira, de 91 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada na última sexta-feira com um quadro de pneumonia e uma complicação cardiológica. Segundo a assessoria do artista, o estado de saúde é delicado e não há previsão de alta. Eles informaram ainda que a equipe médica avaliava a possibilidade de uma cirurgia cardíaca. Juca de Oliveira marcou época como o Dr. Albieri na novela O Clone, entre tantos outros trabalhos. Ele completou 91 anos nesta segunda-feira, já no hospital. O Santos agiu rápido depois da demissão de Juan Pablo Vojvoda e anunciou o retorno do técnico Cuca. É a 4ª passagem do treinador pelo clube. Cuca já assume o treino nesta sexta-feira e a meta da diretoria é ter o treinador no domingo, no jogo contra o Cruzeiro, às 4h no Mineirão. E a seleção da França, que vai jogar contra o Brasil na próxima quinta-feira, convocou os jogadores para a data FIFA de março. Destaque da lista do técnico Didier Deschamps é o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid. Ele chegou a ficar afastado do time por 5 jogos por uma lesão no joelho esquerdo, mas voltou na vitória contra o Manchester City pela Liga dos Campeões na última terça. Depois do Brasil, a França enfrenta a Colômbia no dia 29. Antes da última notícia do Panorama, convido você a mandar mensagem. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. Você ouviu aí que já chegou a mensagem? A Milena escreveu: Leandro, eu só acho que está na hora do país parar de remendar os problemas e investir em soluções concretas. Quanto ao problema do petróleo, chega de petróleo.
Vamos investir pesado em energia renovável. O Brasil tem potencial para isso. Já quanto ao problema dos caminhoneiros, claro que a classe merece melhores cuidados, porém, olha o tamanho do país. Vamos investir mais em trens para rodar com essas mercadorias, desafogar as rodovias. Milena, obrigado pela mensagem e eu tenho uma solução para você, hein? Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Olha só, o aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, entregou obras de modernização que permitem operações por instrumentos para condições de baixa visibilidade. E também para receber os primeiros vertiportos do Brasil. Eles vão servir de base para os eVTOLs, que são aeronaves elétricas verticais que devem começar a operar em 2027. Portanto, não usam petróleo, Milena. Tem muita gente chamando o bichinho de carro voador, mas o presidente da IVE, que é a empresa de inovação da Embraer, Johan Bordet, disse que o termo não está certo. Vamos ouvir. Não é um carro voador, não é um veículo que você vai comprar numa concessionária amanhã da IVE, e aí você poder levar e colocar na sua garagem, e aí você, então tá bom, então amanhã eu vou no escritório lá com meu eVTOL pessoal lá que eu tiro da garagem. Não, ainda não. É um veículo que voa. Então é uma aeronave que não é um avião, não é helicóptero, é uma terceira categoria. É um veículo elétrico com um piloto 4 passageiros que decola de uma maneira vertical e depois faz uma transição para depois voar como um avião, de maneira elétrica também, e pousa como um helicóptero. Então não pode chamar de carro voador, hein? Que nome que você propõe? Aliás, tem coragem de andar num veículo desse? Conta pra mim, manda mensagem. A gente vai encerrando este panorama. Ainda te informo, notícia que acaba de chegar enquanto eu gravo o podcast, que o ministro André Mendonça autorizou a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para a Superintendência da Polícia Federal, medida que tem como objetivo viabilizar o avanço da delação premiada. Você vai ter mais notícias ao longo da programação da CBN no site cbn.globo.com. Na próxima edição do Panorama, que chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos. Esta edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. Até a próxima. Fugir, meu bem, pra ser feliz. Só no Polo Sul não vou mudar do meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção sentimental em qualquer tom. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.